Dando então continuidade a uma breve descrição desses três conjuntos de requisitos, primeiro, como a gente já havia comentado, diz respeito à segurança. E dentro da segurança a gente pode falar de três conjuntos de requisitos, ou subconjuntos dentro desse conjunto. O primeiro subconjunto diz respeito à segurança estrutural. E no caso da norma de desempenho, a segurança estrutural é entendida num conceito um pouco mais amplo. Normalmente, quando a gente fala de segurança estrutural, a gente está falando do desempenho da própria estrutura, da superestrutura do edifício. Então a gente está falando, por exemplo, da estabilidade estrutural, da gente ter um carregamento e condições de operação que não deixe que a edificação atinja um estado limite de tensões, um estado último de tensões. Isso permanece. No fundo, todos aqueles critérios que a gente usa lá na norma de cálculo estrutural, 118, a gente continua valendo aqui. Inclusive, a norma de desempenho faz referência às normas de cálculo estrutural. Uma particularidade que a gente tem nesse campo é o fato de que a norma de desempenho entende como segurança estrutural alguns aspectos que não estão associados diretamente à estrutura do edifício, entendida como aquela que dá suporte à edificação, sustenta a edificação. Assim, por exemplo, se você pensar numa alvenaria de vedação sem função estrutural, essa alvenaria de vedação sem função estrutural tem também um desempenho estrutural de acordo com a norma. Por exemplo, o impacto de um corpo duro sobre uma alvenaria de vedação não pode produzir fissuras, trincas, moças que impeçam que ela desempenhe a função dela de vedação, incluindo aqui características de desempenho acústico, etc. Então, não estou falando de uma alvenaria estrutural, mas de uma alvenaria que é simplesmente de vedação, mas que considera uma componente que a norma considera como sendo de desempenho estrutural, que é o caso do impacto de um corpo duro. Da mesma forma, a fixação de uma peça suspensa. Vocês imaginem uma carga que é colocada sobre uma alvenaria de vedação. Ou porque você está colocando ali uma bancada, um armário, um gancho para fixação de uma rede. Então, a alvenaria tem que ser capaz de aguentar o sistema de fixação e a própria carga sem apresentar falhas. Isso é um outro item que a gente considera como sendo desempenho estrutural, insistindo, ainda que não diga respeito propriamente ao cálculo estrutural. Depois a gente tem um conjunto de requisitos que diz respeito à segurança ao fogo. Então a gente está falando aqui de dificultar a inflamabilidade, dificultar a combustão, ter materiais de revestimento que sejam adequados do ponto de vista de propagação de incêndio ou de chama, de ter mecanismos de sinalização, rotas de fuga. Uma série desses aspectos já estão incluídos nas distintas instruções do Corpo de Bombeiro que os estados têm, mas existem alguns aspectos que estão citados especificamente na norma de desempenho que dizem respeito à segurança com relação ao fogo. Depois a gente tem alguns aspectos que dizem respeito à segurança, ao uso e operação da edificação. A gente podia citar vários elementos, por exemplo, estabelecer condições para que as pessoas não tenham risco de queda em altura, então um lugar que não tem um guarda-corpo, que esse guarda-corpo não está devidamente construído e oferece condições de segurança, ou uma pessoa se aproximar de um equipamento que suponha risco de vida ou risco de injúria pessoal, ou até coisas mais simples, como por exemplo um dispositivo de manobra, uma maçaneta que pela sua forma, pelas suas dimensões, ela pode, uma pessoa esbarrar, pode se machucar, ter um pequeno ferimento e assim por diante. Então a gente tem uma série de requisitos que dizem respeito também à segurança no uso e na operação da edificação. O segundo grande conjunto de requisitos a gente chama de requisitos de habitabilidade. E aqui, como eu falava antes, são aqueles sobre os quais as pessoas têm uma maior sensibilidade e uma maior atenção. Aqui a gente está falando, por exemplo, de estanqueidade com relação à água, né? Que a edificação, sob vários aspectos, haja uma proteção de tal forma que as fontes de água não permitam a proliferação de micro-organismos, o bolor, a infiltração por capilaridade que prejudique a edificação, a qualidade das pessoas lá dentro e assim por diante. A gente fala de desempenho térmico. A edificação tem que ter, e aí a gente tem uma série de requisitos, uma temperatura máxima no verão, uma mínima no inverno. A gente tem que ter uma amplitude térmica dentro da edificação. Claro que isso está vinculado à região onde a edificação está, e por isso são definidas as distintas zonas bioclimáticas
para cada zona bioclimática, ou para um conjunto de zonas bioclimáticas, você vai ter determinadas condições de desempenho térmico. A gente fala também de desempenho acústico, que também são desdobrados em vários requisitos. Por exemplo, qual o nível de atenuação de ruído na fachada, de fora da edificação para dentro da edificação, ou o ruído aéreo entre pisos, né, que é um impacto sobre uma laje, por exemplo, né, de tal forma que o ruído que é feito num andar seja atenuado em relação ao andar de baixo. Mesma coisa quando você tem, por exemplo, dois ambientes de unidades autônomas, o quarto de uma edificação do lado do quarto de outra edificação, você tem que ter uma atenuação mínima de ruído aí, por exemplo. Né? A gente fala de desempenho lumínico, então a edificação tem que ter, do ponto de vista de iluminação natural, uma quantidade de iluminação, lumens, lux, mínima para cada ambiente, particularmente aqueles de uso prolongado. A atual norma fala também de parâmetros mínimos de iluminação artificial, ainda que esse parâmetro específico de iluminação artificial, nele haja uma tendência de ser retirado na revisão que está sendo feita agora na norma e que possivelmente seja publicada no próximo ano. Então a gente fala de uma série de aspectos que estão associados ao conforto. Depois a gente fala de condições de funcionalidade da edificação e de acessibilidade. Funcionalidade está associada, por exemplo, à altura mínima de pé direito, parâmetros mínimos de espaços dentro de um quarto, de tal forma que caiba um determinado mobiliário dentro da edificação, todas as condições de acessibilidade que dizem respeito à norma de acessibilidade, NBR 9050, que sofreu inclusive algumas revisões recentes, isso tudo está incorporado na norma de desempenho. Depois a gente tem um conjunto de requisitos que a gente chama de requisitos de sustentabilidade, que estão associados à dimensão temporal. Se vocês se lembram do que a gente dizia em outros vídeos, explorando um pouquinho o conceito as noções de qualidade de um produto, a gente dizia que algumas noções estão associadas ao tempo. Então, a durabilidade, a confiabilidade de um produto. No nosso caso aqui, a gente fala de durabilidade, e um dos parâmetros interessantes de durabilidade é o que a gente chama de vida útil de projeto. Ou seja, eu tenho que projetar uma edificação, estabelecer soluções construtivas, materiais, definir um sistema de execução, definir condições de uso e operação dessa edificação, de tal forma que eu estabeleço um tempo durante o qual essa edificação vai ter um desempenho mínimo que eu estabeleci, ou que estão estabelecidos em outras normas de referência, durante um determinado tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, que a vida útil de projeto da estrutura é de 50 anos, valor mínimo, estou dizendo que durante 50 anos a estrutura tem que apresentar parâmetros de desempenho de acordo com o valor mínimo estipulado na norma ou em normas sobre as quais ela faz referência, durante um intervalo de tempo de 50 anos, respeitadas as condições de operação e de manutenção que vão estar previstas nos manuais dessa edificação. Para vários ou para muitos desses requisitos, a gente fala de um valor mínimo, que é aquele obrigatoriamente atendido. A gente pode falar de um valor intermediário e de um valor superior. Por exemplo, se a gente falar de desempenho acústico, eu dava como exemplo a atenuação de ruído de dentro para fora da edificação pela fachada. Então, eu posso falar do valor mínimo, de um valor intermediário ou de um valor superior. Mesma coisa quando a gente fala aí de ruído de um quarto para outro de unidades autônomas que estão conjugados. Tem um valor mínimo, um valor intermediário, um valor que pode ser superior. Já outros requisitos têm apenas um valor de referência, tem que ser obrigatoriamente atendido. E, logicamente, os critérios de desempenho para cada requisito vão estar associados às condições de exposição que a edificação vai ter. Voltando ao mesmo exemplo da acústica. Uma edificação que está numa rua muito tranquila, muito calma, com pouco movimento, num bairro mais sereno, mais tranquilo, a atenuação de ruído da faixa de dentro para fora vai ser menor, ou poderá ser menor, do que uma edificação que está num lugar de extremo movimento, uma rua muito movimentada, passa ônibus, carros, tem um comércio intenso, etc. Então, as condições de exposição vão determinar também os requisitos que vão estar sendo considerados.